pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, nossa aula de hoje vai começar com uma pergunta. Eu quero saber de vocês se vocês já se olharam no espelho, já se perguntaram de onde vieram as características que vocês têm, né? A cor do olho, a cor do cabelo, o formato do olho, o formato do sorriso. E aí, essas características elas são herdadas, tá? Hoje a gente sabe que essas características elas vêm metade do teu pai, metade da tua mãe. Tá, vamos acompanhar aqui. Vamos supor que eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Um serzinho. Esse serzinho, ele foi proveniente de um pai, é lógico, né? Ele tem que ter um pai e ele tinha também uma mãe, não é isso? Pronto, muito bem. Ele tinha um pai e ele tinha uma mãe. E aí, ele herdou metade dos genes da mãe e metade dos genes do pai, através da fecundação. Quando teve a fecundação, a mãe doou metade dos genes dela no óvulo e o pai doou metade dos genes dele no espermatozoide. E aí, essa fecundação do óvulo com o espermatozoide gerou esse sujeitinho aqui. Vamos dar o nome dele. Gerou José, que é o nome de José. Pronto. E aí, José herdou essas características, né? Herdou o cabelo, herdou a cor da pele, a cor do olho e uma outra série de características, né? Só que detalhe, nem sempre essas características são manifestadas, né? Às vezes as características não são manifestadas. E aí, essa transmissão de características dá-se o nome de hereditariedade. E esse vai ser o foco da nossa aula de hoje. Nós vamos estudar como essas características se transmitem ao longo das gerações, como se dá a hereditariedade. E para estudar isso, a gente tem que estudar a primeira lei de Mendel. Então, o tema da nossa aula de hoje será a primeira lei de Mendel, tá? E aí vocês me perguntam, quem é Mendel? Quem foi Mendel? Então, Mendel foi um cientista importantíssimo. Ele dedicou a vida dele toda para estudar, para fazer esse estudo das características hereditárias. E Mendel pensou diferente. Ele acertou onde muitos cientistas falharam. Então, há muito tempo, os cientistas ficaram se perguntando como se dava essa transmissão de características. Como que as características passavam do pai para o filho, e do filho para seus filhos e assim por diante. E eles não conseguiram descobrir, mas Mendel conseguiu. E aí eu vou contar para vocês o segredo de Mendel, né? Primeira coisa que Mendel fez, sabiamente, foi trabalhar com plantas em vez de trabalhar com gente. Como assim? Então, em vez de Mendel estudar as características hereditárias em uma determinada espécie animal, ele escolheu uma espécie vegetal. Então, Mendel escolheu, para trabalhar as características hereditárias, a ervilha. Vocês conhecem, né? A ervilha, então, é um feijãozinho que é usado na alimentação. E aí, Mendel escolheu ervilha, tá? Então, foi uma grande vantagem de Mendel, já saiu na frente. Por quê? Porque a ervilha, ela tem algumas características que eu vou colocar aqui para vocês que facilita o estudo da hereditariedade. Primeira coisa é que a ervilha, ela tem uma geração curta. Então, a geração dela vai ser curta. Isso quer dizer que ele pode analisar várias gerações, várias descendências em um curto período. Em meses, ele pode analisar várias descendências. Outra coisa também que a ervilha possui é um controle. Ele pode controlar a fecundação dela, ou a autofecundação. Como assim? A ervilha, ela possui as suas flores os dois órgãos sexuais, o androceu e o gineceu. E aí, o que é que Mendel fazia? Mendel cortava o estame é a parte da flor masculina. E ele guardava essa parte do estame para polinizar outra flor. E aí ele fazia o quê? A seleção das características. Então, olha só como Mendel era esperto. Ele selecionava as características que ele queria, tá? Outro detalhe também é que a ervilha possui características ou caráter contrastantes. Como assim? Então, a ervilha é
Mendel selecionou 7 características da ervilha para ele estudar. E aí, ele percebia que a ervilha nunca estava no meio termo. Ou a semente da ervilha era verde ou era amarela. Não tem uma semente verde amarelada. Né? Isso facilitou o estudo dele. Se ele fosse estudar com seres humanos, aí você ia ver que várias características são meio termo e na ervilha não tinha. Então entre outras vantagens, essas 3 vantagens permitiam Mendel ter sucesso. E como foi que ele fez? Vou mostrar para vocês agora como foi que ele fez. Só um minutinho que eu vou apagar aqui. Então vamos lá. Mendel selecionou 7 características da ervilha. Todas as 7 características que ele selecionou davam o mesmo resultado. E aí eu vou selecionar uma característica para trabalhar aqui com vocês. Eu vou selecionar a característica cor da semente, tá? E aí a cor da semente de ervilha, como eu falei para vocês já no início, tinha 2 possibilidades. Ou era verde ou era amarela, tá? E o que foi que Mendel fez? Mendel pegou uma ervilha da cor verde e ele cruzou com ervilha da cor amarela. Então, olha só, Mendel pegou a semente verde e cruzou com a semente de cor amarela. Esse primeiro cruzamento ele chamou geração P. Esse P pode ser geração parental. Esse P pode ser também geração pura, porque essa semente era pura. Como foi que Mendel sabia que a semente era pura? Depois de cruzar várias vezes semente de cor verde, não nascia outra cor, só nascia semente de cor verde. Então ele detectou que essa espécie era pura. A mesma cor fez com a amarela. E aí, verde pura com amarela pura, ele cruzou essas 2 sementes. E aí, pessoal, para surpresa de Mendel, resultou em 100% de sementes amarelas. Ele chamou essa geração de geração F1, que é a primeira geração de filhos. E aí, ele ficou se perguntando, olha só, eu cruzei a semente verde com a semente amarela e nasceram apenas sementes amarelas. Para onde foi a característica verde? Só que Mendel, ele teve uma sacada de mestre. O que foi que ele fez? Ele deixou que essas amarelas se autofecundassem. Então, ele cruzou agora semente amarela, com semente amarela. Só que essa semente amarela é proveniente da geração F1. Então, Mendel deixou que essas plantas se autofecundassem. Ele não cortou o estame dessa vez, deixou que elas se autofecundassem. E aí, pessoal, na F2, a geração proveniente da geração F1, Mendel obteve outra surpresa. Qual foi a surpresa? Nasceram a cada 3 sementes amarelas, gerava uma semente verde. E aí Mendel misturou todo o entendimento de Mendel novamente. Olha só, vamos recapitular. Primeira geração, Mendel cruzou verde com amarela e só nasceram sementes amarelas. Mendel deixou que essas amarelas se autofecundassem e apareceu 3 sementes amarelas para uma verde. Mendel ficou analisando e aí chegou a alguns conceitos. Esses conceitos resultaram na primeira lei de Mendel. Que conceitos foram esses? Primeiro conceito importantíssimo é o conceito da dominância e da recessividade. Tá? Mendel chamou essa semente verde de recessiva. Tá? Mendel chamou essa semente amarela de dominante. Por quê? Porque olha só, a semente verde ela não se manifestou na geração F1, mas ela está aqui, apenas não se manifestou. A semente amarela se manifestou 100%. Então, nessa primeira geração, 100% de sementes foram amarelas. Tá? Por isso que ele deu o conceito de dominante. Então, ele disse que essa semente que se manifestou 100% na geração F1 é tida como dominante.
E a semente que não se manifestou, mesmo estando presente na geração F1, é tido como recessivo. Por que Mendel sabia que estava presente na geração F1? Porque reapareceu na geração F2. Então, o gene para essa semente verde estava aqui, mas não apareceu. Por isso que ele disse que essa característica é recessiva. Tá? Então, recessiva é aquela característica que está presente, mas não se manifesta. E dominante é aquela característica que se manifesta, né? Estando aqui 100% dela se manifestando na geração F1. Pessoal, dando continuidade, eu quero que vocês fiquem atentos a mais dois conceitos. Importante aqui para a definição e para também primeira lei. Qual o conceito? O conceito de fenótipo e o conceito de genótipo. Tá? Qual a diferença desses dois conceitos? Vamos ver aqui, ó. O fenótipo são as características. Essas características podem ser visíveis ou não. Exemplo, a cor da ervilha. Se eu pegar um grão de ervilha e mostrar para vocês, que cor é essa ervilha? Dá para diferenciar, não dá porque você vê. Então, essa característica é visível, a cor da ervilha, né? Agora, se eu perguntar para vocês o tipo sanguíneo de alguma outra pessoa, até o meu, qual é o meu tipo sanguíneo? E eu falo para vocês, meu tipo sanguíneo é O positivo. Tu tá vendo o tipo sanguíneo? Não, mas é uma característica, tá? Então, fenótipo é uma característica, seja ela visível ou não. Detalhe, essa característica, ela pode ser influenciada pelo meio. Como assim? Vamos supor que tu tem uma cor de pele clara. Só que em determinado tempo, tu foi tomar um banho de sol. E aí tu ficou com a pele mais bronzeada. Então, essa característica que tu tinha inicialmente mudou? Mudou. E aí foi com indicação, foi com influência do tempo, do sol. Então tu foi pro sol e tua cor, a cor da tua pele era clara e ficou mais bronzeada, ficou mais escura. Então o que é que eu tô dizendo para vocês? Que esse fenótipo, ele pode ser influenciado pelo meio. Né? E hoje nós estamos aí com o mercado de cirurgia plástica muito abrangente. Então as pessoas hoje costumam muito se moldar, mudar o seu fenótipo para ficar de bem com a vida, ficar de bem-estar, né? Super normal. Agora vamos para o genótipo. O genótipo é o conjunto de genes que determina a característica. Então, como o próprio nome fala aqui, ó, é o genes, são os genes que vão definir certa característica. O genótipo muda? Não. Não tem como mudar o genótipo. A carga genética que tu recebe do teu pai e da tua mãe, não tem como mudar, tá? Então, o genótipo, conjunto de genes, e não muda. O fenótipo são as características, e essas características, elas mudam. Algumas características mudam de acordo com o meio. Entenderam? Pronto, e para finalizar, eu vou colocar aqui o conceito da primeira lei de Mendel. Então, pessoal, para finalizar a aula, eu vou colocar para vocês aqui um enunciado da primeira lei de Mendel, tá? Depois de Mendel observar o que eu falei para vocês, as características da ervilha, depois dele observar a questão da dominância, da recessividade, depois que ele fez todas as notações científicas, porque Mendel também trabalhava com matemática, o que foi que ele concluiu? Ele concluiu que cada caráter ou característica é determinada por um par de fatores que se separam na formação de gametas, indo
Mendel concluiu isso. Então, Mendel concluiu que cada característica, cada caráter nosso, a cor da pele, a cor do olho, a forma do cabelo, é determinado por um par de fatores. Atenção aqui de vocês que esse par de fatores, ele não sabia o que era, tá? Isso no século XIX. Ele não sabia o que era esse par de fatores, mas tinha lá um par de fatores. Hoje, nós sabemos que esse par de fatores são os genes, tá? Então, cada característica é determinada por um par de genes que se separam na formação de gametas, indo um gene para cada gameta. Foi o que eu falei para vocês no início da aula. E eu vou finalizar com a mesma ilustração. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos voltar. José, como eu falei para vocês, tá? José está aqui e ele herdou característica do pai e da mãe, não é? Ó? José, ele herdou a característica do pai e herdou a característica da mãe dele, certo? Pronto. Então, ele herdou as características do pai e da mãe através dos genes. Então, ele herdou um par de genes. Ele herdou um gene da mãe e um gene do pai, formando, então, um par de genes. E esse par de genes, esse par de genes que ele herdou vai determinar as características dele. Então, para cada característica nossa tem um par de genes. E esse par de genes veio um do pai e um da mãe. E esses genes, eles vão se separar na hora de formar a gameta. Então, José tem uma bagagem genética. Só que quando ele for ter os filhos dele, ele vai doar metade desses genes através do espermatozoide. Então, para cada característica que José herdou, ele vai doar para os filhos dele também. Tá? Então, é escrito no finalzinho. Ó. Esses gametas se separam, indo um fator para cada gameta quando José for também formar a família dele. Então, hoje, nós sabemos que a transmissão das características se dá dessa forma. Pessoal, como eu falei para vocês, Mendel também era matemático. Ele tinha toda uma forma de notação científica para fazer os cálculos dele com genética. E esse será o tema da nossa próxima aula. Então, na próxima aula, eu vou explicar para vocês como representa um gene, como é que faz um cruzamento teste e o resultado do cruzamento que Mendel fez, como que ele esquematizou esse resultado para chegar no experimento final, que foi lá na F2, na proporção fenotípica 3:1, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa da transmissão das características e até a nossa próxima aula.